Gabriel Andrade tinha 38 anos quando sua vida mudou para sempre, mas não da forma como ele esperava. Não foi um acidente, nem uma tragédia súbita. Foi um telefonema, um simples telefonema, numa tarde de quinta-feira, quando a luz dourada do fim de tarde entrava pela janela do seu estúdio fotográfico no centro de São Paulo. Gabriel era fotógrafo de famílias, um bom fotógrafo, diga-se de passagem. Seu estúdio, modesto mas acolhedor, ficava num prédio antigo da Rua Augusta. As paredes eram repletas de retratos sorridentes. Bebês em seus primeiros meses, crianças desajeitadas com uniformes escolares, casais apaixonados, famílias inteiras reunidas em poses estudadas. Sorrisos, sempre sorrisos. Ele tinha uma rotina confortável. Acordava às 7, tomava café enquanto revisava as agendas do dia. Chegava ao estúdio às 9. Sessões fotográficas pela manhã e tarde. Edição à noite. Fins de semana reservados para ensaios externos, parques, praças, jardins. Era uma vida previsível, segura, exatamente como ele gostava. Gabriel havia descoberto a fotografia aos 22 anos, quando sua avó estava internada no hospital. Ele levou uma câmera velha que encontrou no sótão da casa dela, só para passar o tempo durante as longas horas de visitação. Fotografou as mãos dela, enrugadas e delicadas, segurando um rosário. Os olhos dela, ainda brilhantes, apesar da doença. O sorriso fraco, mas genuíno, quando ele contava histórias da infância. 3 semanas depois, quando ela faleceu, aquelas fotos tornaram-se o bem mais precioso da família. Sua mãe as emoldurou. Seu pai as carregava na carteira. Gabriel percebeu então o poder real da fotografia. Não era apenas congelar momentos felizes, mas preservar essências, capturar almas em papel fotográfico. Mas essa revelação, com o tempo, havia se diluído na rotina. Gabriel se tornou eficiente, profissional, pontual. Suas fotos eram tecnicamente perfeitas, mas faltava algo. Aquela centelha que ele sentira ao fotografar sua avó havia se apagado em algum lugar entre milhares de cliques mecânicos. Ele morava sozinho num apartamento em Pinheiros. Nunca havia se casado. Teve alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum prosperou. As mulheres reclamavam que ele era distante, que vivia no piloto automático, que estava sempre presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Gabriel não discordava, mas também não sabia como mudar. Naquela quinta-feira, por volta das 5 da tarde, o telefone do estúdio tocou. Gabriel estava editando fotos de um aniversário de 15 anos, mais uma adolescente sorridente em vestido rosa. Estúdio Gabriel Andrade, boa tarde. Ele atendeu no automático, olhos ainda na tela do computador. Boa tarde, meu nome é Dr. Roberto Fonseca. Sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês. A voz do outro lado era serena, mas carregada de uma solenidade que fez Gabriel parar de mexer no mouse. Estou ligando com um pedido um tanto incomum. Gabriel afastou os olhos da tela. Pois não, doutor. Em que posso ajudar? Houve uma pausa. Gabriel podia ouvir o som abafado do hospital ao fundo, aquele eco característico de corredores longos, vozes distantes, o bip intermitente de máquinas. Tenho uma paciente. O médico começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Dona Helena, 73 anos, câncer de pâncreas em estágio terminal. Ela tem no máximo 2 semanas de vida. Gabriel sentiu um aperto no peito, não pela notícia em si. Ele não conhecia a mulher, mas pela forma como o médico falou, com aquela mistura de profissionalismo e tristeza contida que só quem lida com a morte diariamente consegue desenvolver. Sinto muito, doutor, mas não entendo. Que isso tem a ver comigo? Dona Helena me pediu algo específico.
Ela quer ser fotografada. Não fotos de hospital, não registros clínicos. Ela quer um ensaio fotográfico profissional. Uma sessão de retratos. Como se fosse... O médico pausou novamente, como se fosse sua última declaração ao mundo. Gabriel ficou em silêncio. Seu primeiro instinto foi recusar. Fotografar uma pessoa morrendo. Isso era mórbido, perturbador. Não era o tipo de trabalho que ele fazia. Dr. Roberto, ele começou tentando ser delicado. Eu sou fotógrafo de famílias, faço retratos felizes, celebrações, momentos de alegria. Não sei se sou a pessoa certa para... Ela viu suas fotos. O médico o interrompeu gentilmente. Seu site, seu Instagram. Ela disse que você tem um olhar sensível, que suas fotos capturam não apenas rostos, mas almas. Foram as palavras dela. Gabriel sentiu um nó na garganta. Fazia anos que ninguém descrevia seu trabalho daquela forma. Fazia anos que ele mesmo não se via assim. Eu não sei, doutor. Isso é muito diferente do que costumo fazer? Entendo perfeitamente. O médico respondeu. Não é um pedido convencional, mas veja bem, senhor Andrade. Dona Helena não tem mais tempo para convenções. Ela quer deixar algo, uma última imagem de si mesma enquanto ainda está aqui, ainda consciente, ainda ela mesma. Antes que a doença tire isso dela também, Gabriel olhou ao redor do estúdio. As paredes cheias de sorrisos congelados, famílias perfeitas, momentos cuidadosamente encenados de felicidade. Tudo tão artificial de repente, tão vazio. Posso pensar sobre isso? Ele perguntou, sabendo que já estava começando a ceder. Claro. Mas, Sr. Andrade, a voz do médico ficou mais suave, quase um sussurro. Ela não tem muito tempo. Se for aceitar, precisa ser logo. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, olhando para o teto, pensando na tal Dona Helena, uma mulher que ele nunca viu, que estava morrendo e que o escolhera de todas as pessoas para capturar seus últimos dias. Por que ele? Por que isso o perturbava tanto? Por que não conseguia simplesmente dizer não e seguir com sua vida confortável e previsível? Às 3 da manhã, ele levantou e foi até a gaveta da cômoda onde guardava as fotos antigas. Encontrou aquelas que havia tirado da avó 12 anos atrás. Pegou uma delas, a das mãos dela segurando o rosário. Seus dedos tremeram levemente ao tocar a foto. Ali estava a razão pela qual ele se tornara fotógrafo. Não para criar imagens bonitas, mas para preservar humanidade, para capturar a essência das pessoas enquanto elas ainda estavam ali. Quando o sol começou a nascer, Gabriel já havia tomado sua decisão. Na sexta-feira pela manhã, Gabriel chegou ao Hospital Sírio-Libanas às 10 horas, carregando seu equipamento fotográfico. Suas mãos suavam. O coração batia rápido. Ele não tinha ideia do que esperar. Dr. Roberto o encontrou na recepção. Era um homem na casa dos 50. Cabelos grisalhos, olhos gentis, mas cansados. Os olhos de quem vê pessoas morrerem regularmente e ainda assim não se acostumou. Obrigado por vir. O médico apertou sua mão com firmeza. Dona Helena ficará muito feliz. Ela está num quarto privado no 5º andar. Ainda consegue sentar, conversar. Hoje é um dia bom. Bom, a palavra ecoou estranhamente na mente de Gabriel enquanto seguia o médico pelos corredores brancos do hospital. Um dia bom para alguém que está morrendo. Como isso se parecia, o quarto era surpreendentemente acolhedor. Flores em vasos, cartões espalhados pela mesinha de cabeceira, um xale colorido sobre a poltrona. E na cama, semi-reclinada, estava Dona Helena. Ela era pequena, delicada como um pássaro. A doença havia roubado muito do seu peso, deixando sua pele translúcida sobre os ossos. Mas seus olhos
eram extraordinários. Castanhos profundos, vivos, brilhantes. Olhos que viram 73 anos de vida e ainda queriam ver mais. Você veio, ela disse, e seu sorriso iluminou todo o rosto. Eu sabia que viria. Gabriel aproximou-se, timidamente. Dona Helena, eu não sei bem como fazer isso. Nem eu, ela respondeu com uma risada suave que se transformou em tosse. Esperou recuperar o fôlego, mas podemos descobrir juntos. Não acha? Havia algo na simplicidade dela, na aceitação tranquila da situação, que desarmou Gabriel completamente. Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Me conte sobre a senhora, ele disse, esquecendo temporariamente a câmera. Quem é Helena? Os olhos dela ficaram distantes, viajando para algum lugar no passado. Helena foi muita coisa. Ela começou... Fui professora primária por 40 anos. Ensinei centenas de crianças a ler, a escrever, a sonhar. Fui esposa do Antônio por 51 anos, até ele partir há 3 anos. Câncer também. Engraçado, não? Ela sorriu sem amargura. Fui mãe de 2 filhos maravilhosos. Avó de 5 netos. Amiga de muita gente boa. Parece uma vida cheia. Gabriel observou. Foi, ainda é. Ela corrigiu. Mas sabe o que descobri nessas últimas semanas? A vida não é medida pelo que fazemos ou pelo que conquistamos. É medida pelos momentos em que realmente estivemos presentes. E eu... Sua voz falhou ligeiramente. Eu passei tanto tempo preocupada com o depois que esqueci de estar completamente no agora. Gabriel sentiu aquelas palavras como um soco no estômago. Não era exatamente o que ele fazia, viver no piloto automático, já pensando na próxima sessão, no próximo cliente, no próximo pagamento. É por isso que quer as fotos? Ele perguntou suavemente. Dona Helena olhou diretamente nos olhos dele. Quero as fotos porque pela primeira vez na vida estou completamente presente, completamente consciente de cada respiração, cada batida do coração, cada raio de sol que entra por aquela janela. A morte fez algo curioso comigo, Gabriel. Ela me acordou para a vida, e eu quero que isso fique registrado. Não quero ser lembrada como estava aos 20, bonita e jovem, mas distraída. Quero ser lembrada como estou agora, frágil, sim, mas finalmente, verdadeiramente, desperta. Lágrimas surgiram nos olhos de Gabriel, sem que ele percebesse. Ele piscou, tentando afastá-las, mas elas continuaram ali. Vamos começar? Ela perguntou, gentilmente. Gabriel assentiu, não confiando na própria voz. Pegou a câmera com mãos ainda trêmulas. Começou devagar. Ajustou as luzes. Pediu para ela se posicionar de diferentes formas. Mas algo estava errado. As fotos ficavam técnicas demais, posadas demais. Espere, Dona Helena disse depois de alguns cliques. Você está com medo, não tá? Gabriel baixou a câmera. Não sei do quê? De mim? De fotografar alguém que está morrendo. Como se a morte fosse contagiosa através da lente. Ela disse sem julgamento, apenas constatando um fato. Talvez, ele admitiu. Nunca fiz isso antes. Então não fotografe alguém que está morrendo? Ela sugeriu. Fotografe alguém que está vivendo. Fotografe Helena nos seus últimos dias, não de vida, mas nos seus primeiros dias de real consciência. Fotografe não o fim, mas um tipo diferente de começo. Algo mudou dentro de Gabriel naquele momento. Foi como se uma lente embaçada de repente ganhasse foco. Ele olhou para Dona Helena novamente. Realmente olhou e viu não uma paciente terminal, mas uma mulher radiante. Radiante de sabedoria, de aceitação, de uma paz que ele jamais havia experimentado. Ele começou a fotografar de novo, mas desta vez, diferente. Capturou o momento em que ela olhava pela janela, um sorriso suave nos lábios, enquanto a luz da manhã
acariciava seu rosto. O modo como suas mãos seguravam delicadamente uma foto antiga do marido, a lágrima que escorreu quando ela segurou a mão da filha que tinha chegado para visitá-la. Fotografou conversas, risadas, momentos de silêncio contemplativo. Fotografou vida acontecendo no limiar da morte. 3 horas depois, quando finalmente guardou o equipamento, Gabriel se sentiu exausto, mas estranhamente energizado. Era como se tivesse corrido uma maratona emocional. Obrigado, Dona Helena disse, apertando a mão dele com surpreendente força. Você tem um dom, Gabriel. Não desperdice ele só fotografando sorrisos falsos. Vou trazer as fotos editadas em 2 dias, ele prometeu. Ótimo, ela sorriu. Estarei aqui. Ainda tenho alguns dias bons pela frente. Mas havia algo nos olhos dela, uma sabedoria tranquila, que dizia que ela sabia exatamente quanto tempo lhe restava. Gabriel passou o fim de semana inteiro editando as fotos de Dona Helena. Mas era diferente do seu processo usual. Normalmente, ele editava no piloto automático, ajustava cores, removia imperfeições, aplicava filtros, trabalho mecânico. Mas essas fotos, cada uma delas, exigia que ele parasse, respirasse, sentisse. Cada imagem contava uma história. A foto dela olhando pela janela não era apenas uma composição bonita. Era um momento de despedida silenciosa ao mundo. A foto das mãos, segurando a foto do marido, não era apenas um close interessante. Era 51 anos de amor condensados em um único gesto. No domingo à noite, ele tinha 23 fotos finalizadas. Cada uma perfeita, cada uma verdadeira. Ele as imprimiu em papel fotográfico de alta qualidade. Montou um álbum artesanal. E na segunda-feira de manhã, antes mesmo de abrir o estúdio, foi ao hospital. Dr. Roberto Wu encontrou no corredor do 5º andar. O rosto do médico estava sério. Chegou a tempo? Ele disse simplesmente. O coração de Gabriel afundou. Ela está consciente, mas fraca. Muito fraca. Não vai durar muito mais. Gabriel entrou no quarto. Dona Helena estava recostada nas almofadas, os olhos fechados, a respiração superficial e irregular. Sua filha estava sentada ao lado da cama, segurando sua mão, lágrimas rolando silenciosamente pelo rosto. Mãe, a filha sussurrou. O fotógrafo chegou. Os olhos de Dona Helena se abriram devagar. Quando viram Gabriel, brilharam com um último lampejo de alegria. Trouxe as fotos? Sua voz era apenas um suspiro. Gabriel aproximou, e abriu o álbum sobre o colo dela. A filha ajudou a se posicionar melhor para ver. E então aconteceu algo extraordinário. Conforme Dona Helena via cada foto, algo mudava em seu rosto. Não era apenas reconhecimento, era validação. Era ver-se não como a doença a havia transformado, mas como ela realmente era menos uma mulher vivendo plenamente até o último segundo. Perfeito, ela murmurou, tocando delicadamente uma das fotos. Você captou mesmo. Ela passou as páginas devagar, saboreando cada imagem. Quando chegou na última foto, um close dos seus olhos, profundos e vivos, uma lágrima escorreu. Meus olhos, ela disse, sua voz quebrando. Meu Antônio sempre dizia que se apaixonou pelos meus olhos. Disse que eram janelas direto para minha alma. E aqui estão eles, ainda olhando, ainda vivos. Ainda. Ela olhou para Gabriel com uma intensidade que ele jamais esqueceria. Você me deu um presente, Gabriel. Me deu minha dignidade de volta. Me deu prova de que existia, de que importava, de que fui real. Obrigado. Gabriel não conseguiu falar. Apenas assentiu, lágrimas correndo livremente agora. Dona Helena fechou os olhos novamente. O álbum ainda no colo, um sorriso de paz absoluta nos lábios. Ela faleceu 3 horas depois.
com suas fotos ao seu lado. O funeral de Dona Helena foi numa manhã chuvosa de terça-feira. Gabriel não tinha certeza se deveria ir. Afinal, ele a conhecera por apenas algumas horas, mas algo o puxou para lá. A igreja estava cheia. Filhos, netos, ex-alunos, amigos, pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por aquela professora de olhos luminosos. Durante a cerimônia, a filha de Dona Helena, Márcia, levantou-se para falar. Suas palavras foram emocionadas, mas firmes. Minha mãe passou os últimos meses da vida dela com medo. Ela começou medo da dor, medo de perder sua identidade, medo de ser lembrada apenas como uma paciente, não como a mulher vibrante que sempre foi. Mas então algo mudou. Na última semana, ela encontrou paz. E grande parte dessa paz veio de algo inusitado. Márcia olhou diretamente para Gabriel, que estava sentado no fundo da igreja. Veio de um fotógrafo que teve a coragem de ver minha mãe, não como ela estava morrendo, mas como ela estava vivendo. As fotos que Gabriel tirou, sua voz falhou. Ela respirou fundo. Essas fotos estão expostas aqui hoje. E quando você as vê, você vê minha mãe. Não a doença, não a morte. Você vê Helena completa, inteira, luminosa. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas passavam pelos retratos expostos no hall da igreja, Gabriel observou suas reações. Lágrimas, sim, mas também sorrisos, risadas suaves ao lembrar. Uma neta jovem tocando a foto dos olhos da avó com reverência. Dr. Roberto aproximou-se dele. Você fez algo notável, o médico disse. Você deu dignidade à morte dela. Transformou os últimos dias não em uma tragédia, mas em um testemunho. Ela que fez isso? Gabriel respondeu. Eu só apertei o botão. Não. Dr. Roberto balançou a cabeça. Você viu o que ver? Essa é a diferença entre um fotógrafo comum e um artista. O médico fez uma pausa, parecendo considerar algo. Gabriel, eu tenho outros pacientes terminais que, como Dona Helena, querem deixar algo para trás. Algo mais do que prontuários médicos e lembranças dolorosas. Você consideraria fazer isso novamente? Gabriel olhou ao redor da igreja, para as fotos nas paredes, para as pessoas encontrando consolo não apenas na memória de Helena, mas em sua imagem preservada com dignidade e verdade. Ele pensou em sua vida, antes daquele telefonema, a rotina mecânica, os sorrisos forçados, a sensação de estar fazendo algo tecnicamente perfeito, mas emocionalmente vazio. E então pensou nas últimas 72 horas, na intensidade, na verdade crua, no privilégio absoluto de testemunhar os últimos dias de alguém e transformar isso em arte, em legado, em amor congelado no tempo. Sim, ele ouviu sua própria voz dizer, sim, eu faria isso novamente. E foi assim que Gabriel Andrade, fotógrafo de famílias, tornou-se algo completamente diferente. Tornou-se o fotógrafo de despedidas. 2 semanas depois, Gabriel recebeu outro, chamado Dr. Roberto Miguel Soares, 62 anos, ex-professor de literatura, câncer de pulmão em estágio 4. 3 semanas de vida, talvez 1 mês, se tivesse sorte. Mas Miguel era diferente de Dona Helena, onde ela tinha encontrado paz, ele tinha encontrado raiva. Gabriel chegou ao apartamento de Miguel numa tarde quente de março. O apartamento ficava num prédio antigo em Higienópolis, paredes cheias de livros, cheiro de papel velho e café forte. Miguel o recebeu na porta. Era um homem grande, imponente, mesmo doente. Ombros largos, começando a curvar sob o peso invisível da doença. Cabelos grisalhos, despenteados. Olhos inteligentes, mas duros. Você é o fotógrafo? Não foi uma pergunta. Entre. O apartamento era escuro,
cortinas fechadas. Miguel mancou até uma poltrona desgastada, cercada de pilhas de livros, e se deixou cair nela com um suspiro cansado. Café? Ele ofereceu. Por favor. Enquanto Miguel se levantava para buscar café, recusando ajuda com um gesto impaciente, Gabriel observou o ambiente. Estantes chegando até o teto, livros em português, inglês, francês, espanhol, clássicos, contemporâneos, poesia, filosofia. Havia papéis espalhados por toda parte, algumas com anotações à mão, uma vida inteira dedicada às palavras. Miguel voltou com 2 xícaras de café expresso. Forte, amargo, sem açúcar. Dr. Roberto disse que você fotografa moribundos. Ele disse, sem rodeios. Que tipo de pessoa faz isso? A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Que tipo de pessoa deixa de viver só porque está morrendo? Ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a resposta. Miguel estudou por um longo momento. Então, pela primeira vez, algo parecido com um sorriso tocou seus lábios. Touché, ele murmurou. Bem respondido. Ele tomou um gole do café, olhando para algum ponto distante. Sabe o que é engraçado sobre a morte, Gabriel? Posso te chamar de Gabriel? Ele não esperou resposta. A morte torna tudo ridiculamente claro. Passei 40 anos ensinando literatura. 40 anos falando sobre a condição humana, sobre verdade, sobre o sentido da vida através de Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Mas era tudo abstrato, teórico, palavras bonitas sobre papel. Ele fez uma pausa, a respiração ficando pesada. E agora que estou realmente morrendo, descubro que não sei nenhuma. Todas aquelas análises literárias, todas aquelas discussões filosóficas, vapor, e a única coisa que importa é o que deixei para trás. Ou melhor, o que não deixei. O que o Senhor quer dizer? Miguel levantou-se com dificuldade e foi até uma mesa coberta de manuscritos. Passei minha vida lendo as palavras dos outros, ensinando os outros a apreciar literatura. Mas nunca escrevi a minha própria história. Nunca tive a coragem de colocar minha voz no papel. Fui um crítico, um admirador, um professor. Nunca fui um criador. Ele pegou um dos papéis, olhou para ele com uma mistura de desdém e arrependimento. Comecei um romance, uma vez, 25 anos atrás. Escrevi 3 capítulos e parei, com medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de ser julgado pelos mesmos critérios que eu usava para julgar outros. Que hipocrisia ridícula, não acha? Gabriel não sabia o que dizer. Permaneceu em silêncio, deixando Miguel falar. E agora não tenho mais tempo. Não vou terminar meu romance. Não vou deixar minha marca no mundo literário. Vou morrer como vivi, um espectador da grandeza alheia, nunca criando a minha própria. A amargura nas palavras de Miguel era palpável, mas Gabriel via algo mais. Via um homem que finalmente estava sendo honesto consigo mesmo. Um homem confrontando seus demônios, suas escolhas, seus arrependimentos. É por isso que concordou com as fotos? Gabriel perguntou suavemente. Miguel olhou para ele, surpresa genuína no rosto. Como você? Porque você quer criar algo. Mesmo que não seja com palavras, você quer deixar algo. Uma imagem, um testemunho, prova de que existiu. Miguel sentou-se novamente, parecendo subitamente mais velho, mais frágil. Quando o Dr. Roberto me falou sobre você, sobre o que fez com Dona Helena, eu vi uma última chance, uma chance de finalmente ser mais do que apenas um observador, de participar de um ato criativo, mesmo que seja apenas como sujeito. Houve um silêncio longo. Gabriel levantou-se e caminhou até a janela. Abriu as cortinas, deixando a luz da tarde invadir o apartamento. Livros brilharam nas estantes. Poeira dançou nos raios de sol. Miguel, ele disse,
ainda olhando pela janela. E se contássemos sua história através das fotos? Não apenas retratos, mas uma narrativa visual. Você entre seus livros, seus manuscritos inacabados, suas palavras não ditas. Poderia ser uma forma de criação. Ele se virou. Miguel estava olhando para ele com os olhos brilhando, não de lágrimas, mas de algo parecido com esperança. Você faria isso? Melhor ainda, Gabriel sentou-se ao lado dele. Você escreveria algo. Não precisa ser um romance, pode ser um poema, um ensaio curto, uma reflexão, alguma coisa. Suas palavras. E nós fotografaríamos isso junto com você. Sua voz finalmente no papel, preservada junto com sua imagem. Pela primeira vez desde que Gabriel chegara, Miguel sorriu. Um sorriso verdadeiro, luminoso. Você é um filho da inteligente, sabia? Ele disse. Mas havia afeto nas palavras. Nas próximas 3 semanas, Gabriel visitou Miguel 5 vezes. Entre cada visita, Miguel escrevia. Começou com poemas curtos, sobre livros que amou, alunos que ensinou, momentos que guardou. Depois escreveu cartas para sua ex-esposa, para o filho com quem não falava há anos, para si mesmo aos 22 anos, cheio de sonhos que nunca realizou. E Gabriel fotografou tudo. Fotografou Miguel à luz da manhã, lendo seus próprios poemas em voz alta, lágrimas correndo pelo rosto. Fotografou as mãos calejadas, segurando a caneta, palavras fluindo depois de décadas de silêncio. Fotografou os livros, os manuscritos, as anotações, todo o universo literário de Miguel, finalmente tendo o próprio Miguel como protagonista. Na última sessão, Miguel estava visivelmente mais fraco. A respiração difícil, a pele acinzentada, mas seus olhos ainda brilhavam. Terminei, ele disse, entregando a Gabriel um envelope grosso. 27 poemas, 3 cartas e um conto curto. Não é um romance, mas é meu. Finalmente é meu. Gabriel abriu o envelope. No topo da primeira página, em caligrafia trêmula mas decidida, palavras tardias por Miguel Soares, uma vida observando, finalmente falando, é perfeito. Gabriel disse, voz embargada. É honesto. Miguel corrigiu, que é melhor que perfeito. Gabriel tirou uma última série de fotos naquele dia. Miguel sentado em sua poltrona, segurando seu manuscrito como um tesouro, olhando para a câmera não com raiva, mas com paz, a paz de quem finalmente fez o que tinha que fazer. Miguel faleceu 5 dias depois, mas não antes de ver o livro que Gabriel ajudou a criar, um álbum fotográfico intercalado com os poemas e cartas de Miguel. Um livro que sua família multiplicou e distribuiu no funeral. Um livro que hoje está na biblioteca da universidade, onde Miguel ensinou por 40 anos, um professor que passou a vida admirando palavras. Finalmente, encontrou as suas próprias e um fotógrafo descobriu que sua câmera podia capturar não apenas imagens, mas também redenção. O terceiro caso quase fez Gabriel desistir de tudo. Carolina tinha apenas 31 anos. Câncer de mama metastático. Ela tinha uma filha de 6 anos, chamada Sofia. Quando o doutor Roberto ligou, havia uma urgência diferente em sua voz. Esse é difícil, Gabriel. É uma mãe, uma criança pequena. Eu entenderei, se você não quiser. Mas Gabriel já estava pegando seu equipamento. Carolina vivia numa casa pequena em Vila Madalena, colorida, cheia de desenhos infantis nas paredes, brinquedos espalhados. Uma casa onde a vida ainda acontecia com a intensidade caótica da infância, apesar da morte pairando nos cômodos. Ela abriu a porta, magra, careca pela quimioterapia, olheiras profundas. Mas quando sorriu, Gabriel viu uma beleza que transcendia qualquer aparência física. A beleza feroz de uma mãe lutando. Você deve ser Gabriel, ela disse. Sofia está na escola. Temos 3 horas.
Elas se sentaram na sala, brinquedos de pelúcia em um canto, remédios organizados sobre a mesa de centro. A justa posição era de partir o coração. Por que você quer fazer isso? Gabriel perguntou, sabendo que com Carolina precisava ir direto ao ponto. Ela não tinha tempo para rodeios, porque minha filha vai crescer sem mãe. Carolina disse sem preâmbulo, sem suavizar. Ela tem 6 anos. Em 10 anos, ela terá 16. E mal vai se lembrar do meu rosto. Em 20 anos, eu serei apenas uma ideia vaga, uma foto desbotada, uma história que a avó conta. Ela respirou fundo, lutando contra a emoção. Mas eu quero que ela tenha mais do que isso. Quero que ela tenha imagens de mim sendo mãe. Não quero fotos de hospital. Não quero fotos da mãe doente. Quero fotos da mãe amando, da mãe rindo, da mãe sendo presente, mesmo que isso doa. Gabriel perguntou gentilmente. Especialmente porque dói. Ela respondeu. A dor prova que foi real. Que eu fui real. Que nosso amor foi real. Gabriel passou aquela primeira tarde apenas conversando com Carolina. Ela falou sobre Sofia, como ela era engraçada, esperta, teimosa. Falou sobre o pai de Sofia, que havia fugido quando o diagnóstico veio. Falou sobre seus próprios medos, suas raivas, seus momentos de total desespero, seguidos de momentos de clareza absoluta. Sabe o que é engraçado? Ela disse em determinado momento. Eu costumava me preocupar com coisas tão estúpidas. Se estava gorda, se meu cabelo estava bom, se minha casa estava arrumada o suficiente, e agora eu seria a mulher mais feliz do mundo se pudesse ter mais 10 anos de cabelo ruim e casa bagunçada. Perspectiva é uma merda, não é? Ela riu, e Gabriel riu com ela. Era um riso catártico, quebrando a tensão. Quando quer fazer a sessão, ele perguntou, não uma sessão. Ela corrigiu, várias. Quero que você capture momentos reais. Eu e Sofia, fazendo coisas que fazemos todo dia. Lendo antes de dormir. Cozinhando juntas, brincando no parque. Quero que sejam memórias, não poses. E foi isso que eles fizeram. Nas próximas 2 semanas, Gabriel se tornou parte da vida de Carolina e Sofia. Ele as visitava em dias alternados, sempre com a câmera, sempre observando. Fotografou Carolina, ajudando Sofia com a lição de casa. Sua mão esquelética, mas gentil, guiando a pequena mão enquanto escrevia as letras. Fotografou risos durante o preparo de panquecas. Carolina sentada, porque não tinha força para ficar em pé, mas ainda fazendo caretas engraçadas para fazer Sofia rir. Fotografou o ritual de dormir. Carolina lendo histórias de princesas e dragões, sua voz fraca, mas persistente. Sofia encostando a cabecinha no ombro da mãe, os olhinhos fechando lentamente. O momento em que Carolina beijava a testa da filha e sussurrava: Eu te amo mais que tudo no universo inteiro. Mas havia momentos que quebravam Gabriel. Uma tarde, ele chegou e encontrou Carolina chorando na cozinha. Sofia estava na escola. Ela não tentou esconder. Acabei de ter um acesso de raiva, ela explicou, limpando o rosto. Joguei um prato na parede, quebrei um copo, gritei com Deus, com o universo, com toda a injustiça de tudo isso. Gabriel começou a baixar a câmera, mas ela o parou. Não fotografe isso também. Fotografe a raiva. Quero que Sofia saiba que eu não morri mansamente. Eu lutei. Eu sangrei. Eu senti tudo. Então ele fotografou. As lágrimas, as mãos trêmulas, o prato quebrado ainda no chão, a verdade crua e feia da morte prematura de uma mãe, mas também fotografou resiliência. No dia seguinte, Carolina tinha colocado flores no lugar do prato quebrado. Tinha escrito um bilhete para Sofia. Mamãe teve um dia ruim ontem, mas hoje é um novo dia e eu escolho amor. A sessão final foi no parque.
Carolina mal conseguia caminhar. Então eles levaram uma cadeira de rodas. Sofia, inocente e alegre, a empurrava pelo caminho, cantando músicas que aprendeu na escola. Gabriel capturou tudo através de uma lente borrada por lágrimas que ele não tentou esconder. Sofia colhendo flores para a mãe. Carolina amarrando o cabelo da filha num rabo de cavalo torto. As duas sentadas em um banco, Carolina abraçando Sofia tão forte quanto suas forças permitiam, como se pudesse imprimir o calor daquele abraço na alma da menina. E então, o momento que Gabriel jamais esqueceria. Sofia, sem ser solicitada, virou-se para a mãe e disse: Mamãe, quando você for para o céu, ainda vai poder me ver? Carolina ficou imóvel. Gabriel também. O mundo inteiro pareceu parar. Então Carolina segurou o rosto de Sofia entre suas mãos trêmulas. Sempre, meu amor, sempre estarei em cada pôr do sol que você ver, em cada flor que você cheirar, em cada pessoa que te amar. Estarei em todo lugar, sempre. Promete? Prometo. Gabriel fotografou aquele momento de amor puro e dilacerante. Fotografou não apenas com a câmera, mas com o coração partido em 1000 pedaços. Carolina faleceu 3 semanas depois, mas não antes de ver os 3 álbuns que Gabriel criou. Um para Sofia abrir aos 10 anos, um para os 15, um para os 18. Cada um com fotos apropriadas para a idade. Cada um com cartas que Carolina escreveu, enquanto ainda podia. No funeral, Gabriel viu Sofia, pequenininha com seu vestido preto, segurando uma das fotos. Ela e a mãe no parque, abraçadas, ambas sorrindo. A avó de Sofia aproximou-se de Gabriel. Obrigada, ela disse simplesmente. Você deu para minha neta a única coisa que ela precisará para crescer sem a mãe. Prova de que foi amada. Completamente, perfeitamente amada. Gabriel saiu do funeral e sentou no carro por 2 horas, apenas chorando. Chorando por Carolina, por Sofia, por todas as despedidas injustas, por toda a dor que ele testemunhara e preservara em pixels e papel fotográfico. Naquela noite, ele ligou para Dr. Roberto. Não posso mais fazer isso, ele disse. É demais. Dói demais. Houve um silêncio na linha. Você acha que Carolina se arrependeu? O médico finalmente perguntou. Você acha que Dona Helena ou Miguel se arrependeram? Ou você acha que morreram gratos por terem tido você ali, capturando não sua morte, mas suas vidas até o último segundo? Gabriel não respondeu. A dor que você sente, Dr. Roberto continuou, é o preço de fazer algo que realmente importa. Você pode voltar a fotografar famílias felizes, sorrisos forçados, nada de substância, ou pode continuar fazendo o que está fazendo, preservando a humanidade em seu momento mais vulnerável e verdadeiro. A escolha é sua. Gabriel não voltou a fotografar sorrisos forçados. Nos meses seguintes, ele fotografou mais 12 pessoas em seus últimos dias, cada uma diferente, cada uma ensinando algo novo sobre vida, sobre morte, sobre tudo que fica no meio. Fotografou um ex-bombeiro que queria fotos, vestindo seu uniforme antigo, lembrando das vidas que salvou. Fotografou uma avó que reuniu toda a família para um jantar final, insistindo que Gabriel capturasse não tristeza, mas celebração. Fotografou um jovem de 24 anos que estava morrendo de fibrose cística e queria deixar para trás evidência de que, apesar de uma vida curta, ele teve uma vida cheia. Cada sessão mudou algo dentro de Gabriel. As camadas de distanciamento emocional que ele havia construído ao longo dos anos foram sendo descascadas, uma por uma. Ele aprendeu a estar presente, a sentir profundamente, a não ter medo da vulnerabilidade, nem sua, nem dos outros. Seu estúdio mudou também. Ele ainda aceitava clientes convencionais,
famílias, casamentos, ensaios, mas fazia diferente agora. Buscava momentos reais, não poses perfeitas. Capturava lágrimas tanto quanto sorrisos. Imperfeitamente humano, em vez de tecnicamente impecável. As pessoas notaram, seus clientes começaram a dizer que suas fotos tinham alma, que pareciam vivas, respirando no papel. Porque agora Gabriel sabia o segredo que Dona Helena lhe ensinara naquela primeira sessão. Você não fotografa o que vê, você fotografa o que sente. E só pode capturar almas quando você próprio está disposto a expor a sua. Um ano depois de fotografar Dona Helena, Gabriel recebeu um telefonema que jamais esperaria. Era Dr. Roberto. Mas desta vez, a voz dele tremeu de uma forma que Gabriel nunca havia ouvido. Gabriel, eu preciso conversar com você, pessoalmente. Eles se encontraram num café perto do hospital. Dr. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos. Havia uma pasta sobre a mesa entre eles. Fui diagnosticado há 3 semanas. O médico disse sem preâmbulo: câncer de pâncreas. Exatamente como Dona Helena. Estágio terminal. 2 meses, talvez 3. O mundo de Gabriel tombou. Roberto? Eu? Não. O médico levantou a mão. Deixe-me terminar. Passei 30 anos como oncologista. 30 anos ajudando pessoas a morrer com dignidade. E agora sou eu. E estou apavorado, Gabriel. Apavorado de desaparecer, de ser esquecido, de que minha vida não tenha significado. Ele empurrou a pasta pela mesa. Você já fotografou 14 pessoas em suas despedidas. Pessoas que morreram em paz, porque você lhes deu algo precioso, validação, prova de que existiram. Agora eu preciso de você para fazer o mesmo por mim. Gabriel abriu a pasta. Dentro havia fotos antigas. Dr. Roberto jovem, se formando em medicina. Dr. Roberto com pacientes ao longo dos anos. Dr. Roberto sorrindo, vivendo, importando. Você não vai desaparecer. Gabriel disse, voz grossa. Você vive em cada pessoa que ajudou, incluindo eu. Então, ajude-me mais uma vez. Me ajude a partir como ajudei tantos outros a partir, com dignidade, com verdade, com você lá para testemunhar. E Gabriel, este homem que 1 ano atrás teria recusado um pedido assim, que teria fugido do desconforto e da dor, agora assentiu sem hesitar. Quando você quiser, ele disse, estarei lá. Nos próximos 2 meses, Gabriel fotografou o Dr. Roberto, não no hospital. Eles já tinham hospital demais em suas vidas, mas em casa, no parque, em uma última viagem à praia. Fotografou um médico que salvou centenas de vidas, agora sendo forçado a confrontar o fim da sua própria. Mas havia beleza ali também. Roberto reconectando-se com seu filho, do qual havia se afastado devido ao trabalho obsessivo. Roberto finalmente dizendo eu te amo para amigos que sempre souberam, mas nunca ouviram. Roberto dando risadas genuínas, talvez as primeiras em anos. Você sabe o que é irônico? Roberto disse durante uma das últimas sessões, sentados na praia ao pôr do sol. Passei a vida inteira cuidando de moribundos, mas vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo. Agora que não tenho mais tempo, finalmente estou vivendo. Completamente ridículo, não é? Completamente humano, Gabriel corrigiu. Roberto olhou para o mar, ondas quebrando suavemente na areia. Você mudou. Sabia? Ele disse. Quando nos conhecemos, você estava assustado, desconfortável. Agora você está presente, realmente presente. Você e todos os outros me ensinaram que estar presente é a única coisa que realmente importa. E você nos ensinou que ser visto importa. Roberto respondeu que nossa humanidade merece ser preservada, não escondida. Eles ficaram sentados em silêncio, enquanto o sol se punha.
Gabriel, tirando fotos ocasionalmente, mas principalmente apenas estando ali presente. Testemunha. Amigo Dr. Roberto faleceu 3 semanas depois. Mas não antes de dizer a Gabriel, em seus últimos momentos de consciência, obrigado por me ver. Não como médico, não como paciente, como Roberto, apenas Roberto. Hoje, 5 anos depois daquele primeiro telefonema, Gabriel Andrade é conhecido como o fotógrafo de despedidas, um título que uma vez o assustaria, mas que agora carrega com humildade e propósito. Ele fotografou mais de 50 pessoas em seus últimos dias, cada uma deixando uma marca indelével em sua alma, cada uma ensinando-lhe algo novo sobre a complexidade absurda e bela de ser humano. Seu estúdio agora tem 2 paredes, uma com fotos de famílias felizes, bebês sorridentes, casamentos celebrativos, menos a vida em seus momentos convencionalmente alegres. Outra parede com fotos diferentes, Dona Helena olhando pela janela, Miguel segurando seus poemas, Carolina abraçando Sofia, Dr. Roberto rindo na praia, pessoas vivas em seus momentos mais reais. Gabriel ainda mora sozinho, mas não está mais sozinho. Carrega consigo as histórias de cada pessoa que fotografou, as lições que aprendeu, a humanidade que testemunhou. Elas o mudaram, fizeram dele alguém que não apenas captura momentos, mas os honra. Alguém que não tem medo de sentir profundamente, porque aprendeu que a dor e a beleza são inseparáveis. Às vezes, tarde da noite, ele revisita suas fotos. Não as edita mais. Elas já estão perfeitas em sua imperfeição. Mas olha para elas, lembra de Dona Helena, dizendo que a morte a acordou para a vida, de Miguel finalmente encontrando sua voz, de Carolina amando tão ferozmente que ultrapassou as fronteiras da própria morte, de Dr. Roberto ensinando até o fim, e Gabriel finalmente entende o que sua avó, tantos anos atrás, tentou lhe ensinar quando ele fotografou suas mãos segurando o rosário. Fotografar não é sobre congelar momentos felizes, é sobre capturar verdade. É sobre dizer: você importou, você existiu, você foi visto. E isso, sozinho, é um tipo de imortalidade. Em sua mesa, Gabriel mantém uma foto de si mesmo, a única que alguém tirou dele durante todo esse processo. Ele está no funeral de Dr. Roberto, olhos vermelhos, segurando sua câmera, olhando não para a objetiva, mas para algo além dela. Ele está olhando para a humanidade, crua, vulnerável, finita e absolutamente, indescritivelmente preciosa. E pela primeira vez em sua vida, Gabriel Andrade está completamente, totalmente presente, vivendo cada dia como se fosse o último, porque aprendeu, através de 50 despedidas, que essa é a única forma de realmente viver.